Dando sequência e iniciando a nossa programação de palestras, gostaríamos de convidar ele que é advogado especialista em Direito Previdenciário, coordenador do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário no Estado do Tocantins, vice-presidente da ATAP, Associação Tocantinense da Advocacia Previdenciária, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB no Tocantins, nos triênios de 2014-2016 e 2016-2018. Membro titulado TED, Tribunal de Ética da OAB no Estado do Tocantins, no triênio 2016-2018. Me ajudem a receber o doutor Bruno Henrique Romanini, com o tema A Reforma da Previdência e seus impactos aos segurados. Boa noite a todos e todas aqui presentes nessa noite. Primeiramente, quero agradecer ao convite da turma que realiza esse belo evento e dizer que me impressionou a estrutura e a organização. Confesso que lá, pelo menos na minha cidade, é difícil de ver um evento tão bem organizado e estruturado assim como esse. Vocês estão todos de parabéns. Agradecer aos palestrantes, professores, por estarem aqui prestigiando. E fico muito feliz de estar aqui falando sobre um tema tão comentado ultimamente. Já pedi licença ao doutor Nestor Távora ontem para usar, né, a palavra dele, de que em qualquer mesa de boteco tem bêbado discutindo a reforma da Previdência, né? A gente vê hoje aí falando de Previdência, que tem que reformar, que se não reformar vai acabar com tudo, que o país está quebrado por causa da Previdência, e eu espero colaborar um pouco, né, com esse assunto, com vocês, e desmistificar algumas coisas, alguns pontos, e esclarecer outros, né? Eu tentei, na minha programação aqui da palestra, colocar pontualmente, né, o que essa PEC 06 de 2019 muda nos benefícios previdenciários, que eu tenho certeza que quem for aqui advogar, saindo da graduação, vai ter uma causa previdenciária, mesmo não gostando e mesmo não atuando na área, vai ter um pai, a mãe, a tia, o vizinho, que vai perguntar: ô meu filho, mas como é que faz para me aposentar aqui? Né? E você, se não souber o tema, vai ter que se recorrer. E essa PEC 06 de 2019, aprovada na quarta-feira, né, agora, na terça, mas acabou se aprovando totalmente no meio-dia de quarta-feira, é um marco para a advocacia previdenciária, é um marco para o sistema previdenciário brasileiro, né? Com certeza, tudo aquilo, grande parte daquilo que a gente vem atuando e trabalhando até hoje, vai sofrer uma drástica mudança e nós vamos ter que nos atualizar, nós vamos ter que estudar ali rotineiramente essas mudanças para poder saber o que fazer para o seu cliente, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio. Então, eu espero colaborar um pouco com esse assunto. Eu trago aqui agora, no próximo slide, uma foto que, na minha percepção, viu, doutor, é a reforma da Previdência. Né? A reforma da Previdência é esse tsunami que veio. Quarta-feira o tsunami chegou, né, pegou a gente aí não de surpresa, porque já se sabia que iria haver essa reforma, mas no final da palestra eu vou dar sentido a esse tsunami. A reforma é aquela onda ali que vem e nós somos aquelas, né, a cidade ali que vai ser ali prejudicado por essa onda. Mas espero que vocês guardem e saibam o sentido de tsunami, que no final da palestra eu vou explicar o porquê que eu coloquei essa foto aqui. Eu queria começar falando sobre um pouco dessa parte da reforma, mas antes disso eu vou falar a minha visão, enquanto eu, Bruno, né, advogado, e a visão do meu instituto, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, né, que foi um guerreiro na PEC 06, que nós temos a diretoria legislativa, que cuida de assuntos legislativos, que esteve lá dia e noite tentando suavizar aí essa reforma para que não pegasse drasticamente os trabalhadores, né? Pegou,
mas conseguimos grandes vitórias no texto. E antes de começar a falar sobre a PEC mesmo em si, eu queria só pontuar acerca do que se diz, que se falava, né, antes da PEC, do déficit, do rombo da Previdência do país, né? O governo vendeu essa ideia nas mídias, nas redes sociais, na televisão. Para vocês terem noção, foi gasto quase 200 milhões de reais em propaganda, em aeroportos, em rádio, TV, né, rede social, falando que a Previdência praticamente era um câncer maligno em metástase no país, que o país não ia andar enquanto não reformasse, né? Quero deixar bem claro que o Instituto, que acho que a maioria dos advogados, nós nunca fomos contra uma reforma previdenciária. Reformar, sim, era preciso, mas a gente sempre foi contra, né, de colocar aquela reforma goela abaixo, não tão estudada quanto deveria ser, não tão discutida como deveria ser, porque a gente vive num país de extrema controvérsias, de estados diferentes, de peculiaridades diferentes, né? Eu sou do interior de São Paulo, então a minha realidade de lá é totalmente diferente da nossa realidade aqui do norte. Então, o que a Previdência pode ser boa lá, para aqui é totalmente ruim. Então, a gente acredita que essa reforma deveria ter sido levada em consideração, esse estudo, essa peculiaridade de cada estado, para tentar ser quanto mais justa possível, né? Logicamente que ela não vai agradar a todos, mas da forma que ela foi feita, um estudo feito agora, desses 800 milhões de reais que será economizado aí nos próximos 10 anos com essa reforma, 80% deles vai ser pago pelo trabalhador que ganha até 2 salários mínimos. Então, a reforma atinge 80% aquele trabalhador que ganha até R$2.000 por mês, que vai ser pago nesse déficit. O déficit previdenciário que se vendia antes da reforma, que foi para aprovar a qualquer custo, nunca se teve, o governo nunca trouxe um estudo autorial sobre aquele déficit levantado de mais de 200 bilhões de reais. O único estudo que a gente tem, e que é o que a gente acredita, a ANFIP, que é a Associação dos Auditores Fiscais do Brasil, da Receita Federal, sempre estudou, né, o balanço da Previdência. E ela traz que o déficit previdenciário existe sim, só que a partir de 2016, que se considerarmos todo o contexto do que é Previdência, o déficit a pirâmide começou a inverter em 2016. O porquê disso que traz a ANFIP? A Previdência Social, ela está inserida na Constituição Federal dentro da Seguridade Social, né? A Seguridade Social, toda a receita que vai para a Seguridade, então ela é destinada para Previdência, Saúde e Assistência Social. Constitucionalmente, não se pode mexer naquele dinheiro. Porém, não esse governo, mas desde que me lembro agora, o doutor pode me corrigir se estiver enganado, de Fernando Henrique Cardoso, né, se instituiu a DRU. Eu não sei se vocês sabem o que é a DRU, mas a DRU, lá no governo de Fernando Henrique Cardoso, chama desvio de receita da União. Então, a Constituição fala, aqui você não pode mexer na Seguridade Social, esse dinheiro é para Previdência, Saúde e Assistência. Mas o governo veio lá e falou assim, não, eu posso mexer até 20%. E começou a pegar 20% ali da Seguridade Social. Então, nós temos aí 25 anos, praticamente, pegando 20% da receita da Seguridade. E isso não é contabilizado nesse fictício rombo que venderam para a gente. Outro ponto, entre outros vários, que para mim esse é o principal da DRU, né, é a omissão do Estado em cobrar grandes devedores da Previdência. Você pega hoje Caixa Econômica Federal, pega hoje Mackenzie, JBS, que somado, entre outros várias grandes empresas, antiga Varig, somados aí, ultrapassam mais de 200 bilhões de reais, né, que não pagaram a Previdência e o Estado não cobra de forma efetiva. Se cobrasse, não estaríamos nessa situação. Mas, enfim, a gente acredita que reformar era preciso, mas também a gente tenta trazer
por onde a gente anda, né, todos do IBDP e todos que estudam o assunto, realmente a outra versão, né, o que a gente acredita que é. Mas, como diz um amigo meu, é o que temos para hoje, doutor. Né? A proposta foi aprovada, né, ela foi aprovada por 40 votos a 19, se não me engano, né? E é o que temos para hoje, ainda não está em vigência, porque vai entrar em vigência quando o presidente chegar da viagem, que deve ser no começo do mês, por uma, simbolicamente só, porque não precisa de veto e sanção dele, mas o presidente do Senado vai promulgar a emenda junto com ele. Então, quem tem direito até a promulgação, corre. Fala para o seu vizinho lá, corre, que está chegando, o tsunami está chegando. Mas, vamos lá, entrando na reforma, na PEC 06 mesmo. Lá na Câmara, a PEC era muito mais forte, ela era muito mais dura, né, para o segurado. No Senado, conseguiu-se dar uma suavizada nela. Por exemplo, na Câmara, queriam instituir a desconstitucionalização de quase todos os artigos da Previdência. Qual é o sentido disso? Seria muito mais fácil tirar da Constituição, depois que tirado, você mudar a qualquer hora, né, por uma maioria simples de votação na Câmara e no Senado, seria muito mais fácil você mudar as regras da Previdência. Então, isso foi tirado no Senado, mantém-se que a alteração deve ser por meio de projeto de emenda da Constituição, o que dificulta um pouco, porque a gente perderia aquela segurança jurídica, né, nas regras da Previdência Social. Tirou também no Senado a proposta de capitalização. Essa proposta, que é um sonho do ministro da Economia, que inclusive foi um dos autores na capitalização do Chile, na década de 80, e nós estamos hoje vendo o que está acontecendo no Chile. Não que a culpa seja só do liberalismo da capitalização lá na Previdência, mas pessoas lá vivem a miséria, a falta de emprego, enfim, vários outros, e a capitalização de lá tem um grande impacto, sim, no que acontece hoje. E essa capitalização foi tirada no Senado. Porém, agora aprovada a PEC, com certeza, o ano que vem virá um projeto para tentar capitalizar isso aí. Até porque quem são os favorecidos com a reforma? Quem aqui passa nos aeroportos aí, vê propaganda de banco, olha, faça sua previdência privada, faça sua previdência aqui, sua capitalização aqui. Então, os grandes bancos, eles têm um grande interesse nessa reforma, tiveram um grande interesse e tiveram um grande peso para que ela fosse formada. Mas agora a capitalização foi tirada. Manteve o acúmulo de benefícios de uma pensão por morte e uma aposentadoria, que lá na Câmara queria se tirar, né? Hoje é possível uma pessoa receber até 2 benefícios, sendo uma aposentadoria dela, por idade, por invalidez, por tempo, e uma pensão daquela pessoa que era seu companheiro e deixou para ela. Isso na Câmara queriam aniquilar, mas manteve ali. Fixaram algumas regras de transição, melhorando um pouco o abalo que essa reforma vai propor ao segurado. Então, tem algumas opções a mais, né? Veda a pensão por morte inferior ao salário mínimo, lá no Senado, porque na Câmara eles queriam manter que a pessoa poderia receber uma pensão menos que um salário mínimo, e a regra da aposentadoria especial, que foi, para mim, a mais prejudicada nessa reforma. Eu vou explicar mais para frente, né, nos outros slides. Bom, os aspectos gerais da reforma. Manteve hoje a regra do trabalhador rural, ele não entrou na reforma, muito embora em julho teve a Lei 13.876, que alterou alguns pontos da aposentadoria do trabalhador rural, mas, em linhas gerais, manteve a redução da idade, que tem hoje de 55 para mulher e 60 para homem, e a comprovação de 15 anos do trabalho rural. Ele não entrou nessa reforma, né? Diminuiu, eles queriam fazer com que a aposentadoria por idade para o homem tivesse um tempo mínimo de 20 anos de carência, né? E para a mulher manteria os 15. Mas a reforma acabou passando que o homem também tem direito à carência de 15 anos, desde que já esteja inserido no regime previdenciário antes da promulgação da emenda. Então, aos homens aí,
da plateia, aquele que nunca contribuiu, corre lá, amanhã não que é sábado, mas entra no site, faça uma guia e pague semana que vem, porque se vocês não pagarem e promulgar a emenda, vocês vão ter que ter 20 anos de contribuição e não 15. Né? Manteve o valor dos benefícios, teve os professores que não têm idade mínima para se aposentar hoje, foi instituída uma idade, mas houve uma suavização diminuindo para 5 anos a idade que queriam estipular, né? E tiraram os servidores a reforma dos estados e dos municípios, que, por hora, ficou para ser discutida em uma PEC paralela. E por que tiraram essa reforma? Porque, se ninguém lembra, o ano que vem é ano eleitoral, né? E é uma medida totalmente impopular e perderia votos aí. Entrando já no mérito da reforma, no que realmente mudou, né? O que eu falei até agora foi o aspecto geral dela, um resumo do que ela significa. Então, eu já começo falando da reforma em si, acerca da competência delegada. O que é competência delegada? Hoje, aquele meu cliente que mora em uma cidade onde não tem a vara da Justiça Federal e tem uma comarca, né, eu posso entrar com o processo dele lá na Justiça Estadual. Isso vai fazer com que ele não gaste com transporte, não tenha custos para ir até a Justiça Federal de outra cidade, fazer perícia, fazer audiência, levar testemunha. E também uma estratégia da advocacia que a gente tem hoje de saber, às vezes, tem uma comarca que o entendimento é mais favorável do que a própria Justiça Federal, né? Lá na minha cidade, por exemplo, em Araguaína, todos os fóruns hoje, depois do EPROC, a grande maioria, não vou falar falei todos, mas é a grande maioria, o processo é muito mais rápido do que a Justiça Federal. E é muito mais tranquilo. O recurso hoje da Justiça Estadual é remetido ao Tribunal Regional Federal, onde o entendimento, né, é muito melhor para o segurado do que da turma recursal. E vem a reforma e altera o artigo 109 da Constituição, dizendo que somente uma lei poderá alterar a competência absoluta da Justiça Federal. Esse artigo está ainda muito discutido entre quem estuda, né, quem está estudando essa reforma. Na minha opinião, e sigo outros grandes juristas que eu venho acompanhando, somente vai poder utilizar a competência delegada depois de promulgada uma lei definindo os critérios para ela. Para mim, esse artigo 109 agora da reforma, ele acaba com a competência delegada até que venha uma lei instituindo os critérios para poder ser utilizada. Teve uma alteração na competência delegada em julho, na 13876, fixando que poderia usar a competência delegada o segurado que morasse para mais de 70 quilômetros de uma vara federal. Porém, esse artigo ele só entraria em vigor dia 1º de janeiro. Com a PEC, a gente entende que ele está suprimido. Mas também, entre 100% da reforma, não dá para falar que é 100% negativa. Apenas, às vezes, uns 2%, 3% aí favorável, né, para o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos. Por exemplo, a alíquota de contribuição, que hoje é de 11% do salário mínimo, reduziu aí. Quem ganha até salário mínimo vai pagar 7,5% e quem ganha até R$2.000 vai pagar 9%. Vai ficar um pouquinho mais caro para quem ganha acima de R$2.000, aí vai para 12% e 14%. Então, esse é um ponto positivo da reforma que eu quis trazer, para demonstrar que também tem alguma coisa boa aí para o trabalhador que ganha de 1 a 2 salários mínimos. Bom, o que eu grifei ali é um ponto que muda na reforma, que vai pegar muitos trabalhadores, principalmente nos empregos mais antigos que eles tiveram. Porque hoje, o entendimento, e o que a lei traz, a Lei 8.203 e 8.212 de custeio, de que uma contribuição abaixo do salário mínimo, ela é considerada um mês de carência. Não importa se ela é abaixo do salário. Então, quando a pessoa vai lá se aposentar, se ela tiver, por exemplo, 1 ano contribuído abaixo do mínimo, isso não vai interferir no tempo de contribuição dela. Ela vai ter o direito à aposentadoria, só que a PEC agora traz que não. Que se houver contribuições abaixo do mínimo, ou a pessoa vai complementar do próprio bolso,
ou ela vai pegar as contribuições abaixo do mínimo, somar, por exemplo, se eu tenho 3 meses abaixo do mínimo, e nesses 3 meses somados eu consigo chegar no salário, em vez de 3 meses eu vou ter 1 de carência. Isso a PEC mudou e vai prejudicar os trabalhadores, por exemplo, aqueles trabalhadores em que a empresa não recolhe a contribuição previdenciária, ou que recolhe menos do devido. Quando ele chegar lá na frente para se aposentar, ele vai se deparar com isso aí e não vai contar o tempo dele para se aposentar. Esse slide pode mudar. Teve, ali, eu trago a DRU. Outro ponto positivo, que para mim foi o melhor ponto positivo da PEC, foi essa. A partir da promulgação não existe mais DRU. Então, aquilo que não se podia mexer, mas mexia, né, o que o governo não podia colocar a mão ali, mas ele ia quietinho ali e colocava, por exemplo, estádios da Copa do Mundo foi construído com dinheiro da Previdência. Brasília, não era DRU ainda, mas Brasília, se vocês estudarem na antiga lei de Previdência Social, foi construído com dinheiro de Previdência também. Então, todo o dinheiro que devia estar lá e o governo tirava, agora teve que acontecer tudo isso que aconteceu para vir na PEC e colocar. Né? O brasileiro só funciona assim, se tiver escrito lá. Então, está escrito agora na Constituição, vai estar escrito, né? Não se pode mais desvincular dinheiro da Previdência, da saúde e da assistência, que faz parte da Seguridade Social. Isso é um ponto muito positivo. Eu trago agora aqui, para ficar melhor para vocês, exemplificativo de como ficaria antes e como vai ficar agora, depois da PEC. E por que eu trago assim? Porque eu sei, eu já passei por isso, que infelizmente hoje, acho que não é o caso de vocês, que tem a matéria de Previdência na faculdade, né? Tem. Mas ainda existem faculdades que não têm a matéria de Direito Previdenciário. Parece que, se não me engano, foi esse ano que o MEC colocou como obrigatória. E nós estamos lutando aí, principalmente o IBDP, para que a OAB coloque como matéria obrigatória no exame de ordem, né? Porque fazendo isso as faculdades vão dar a importância ao direito previdenciário. Por que isso? Porque o direito previdenciário ele ainda é marginalizado, mas foi muito mais. Ele foi muito mais marginalizado, mas ele vem crescendo. Ele vem crescendo, a sociedade vem entendendo melhor o serviço da advocacia previdenciária, dos seus direitos sociais, e a gente tem que ter uma importância, um estudo aprofundado dentro dessa matéria, né? Porque todo mundo que sai, igual eu falei, vai ter uma causa ali previdenciária, vai se deparar com isso. Então, eu trouxe aqui exemplificado, para ficar melhor, né? Por exemplo, como é hoje a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade hoje tem um requisito etário de 60 anos para a mulher e 65 anos para o homem, e comprovação de 15 anos de carência, né, que seria o tempo de serviço ali de 15 anos no mínimo. Aqui quem foi prejudicado foram as mulheres, porque se manteve os 65 anos para o homem e aumentou 2 anos para as mulheres. As mulheres agora, a partir da promulgação, 62 anos de idade. E também o que foi prejudicado foi o modo de cálculo do benefício. Por quê? Hoje, como se calcula um benefício previdenciário de aposentadoria? Pegamos todo o tempo de contribuição de julho de 1994, quando instituiu o real, exclui as 20% de menor valor, faz a média aritmética das 80% e se vai chegar na média salarial do benefício. Agora a PEC traz que essa não vai se mais excluir 20% das menores, vão ser feita a média em cima de 100% das contribuições. E hoje a aposentadoria por idade é pago 100% dessa média que chega no cálculo. E a PEC altera isso aí também. Agora o benefício ele vai começar com 60%, acrescido de 2% ao ano que passar a carência mínima. Então, se a pessoa tem mais de 15 anos, cada ano que ela tiver a mais de 15, vai somar 2%. Se for mulher, se for homem, aí entre os 20 anos, vai só somar 2% que passar de 20 anos. A gente teve aí os 15 anos mantido de carência, se a gente já tiver inserido no regime previdenciário, porém no cálculo vai ser o mínimo de 20 anos. Eu trouxe um exemplo de como ficaria o
Pode colocar o slide todo, né? Para aí. Esses velhinhos ainda estão felizes que antes da PEC. Eles ainda estavam felizes com o benefício deles. Por quê? Por exemplo, numa segurada mulher com 20 anos de contribuição e 60 de idade, completa os 2 requisitos, de idade mínima de 60 e carência para mais de 15 anos. Hoje, a média salarial dela do cálculo daria R$3.000, né, a média de salário dela. A aposentadoria dela ficaria em 2.700. Teria aí uma perca mais natural, como sempre foi, porque a gente nunca trabalha ganhando sempre a mesma coisa, faça a média ali, ficaria em 2.700. Então, ficaram felizes. Aí vem a reforma. A reforma vem, o tsunami vem e já afetou um ali, ó. Na reforma, o salário dela, com esse cálculo de 60, cairia para R$2.100. Teria um prejuízo aí de R$600. Né? Então, assim, quem fizer os requisitos, quem completar os requisitos até um dia antes da promulgação, vai receber R$2.700. Se passar um dia, vai receber R$2.100. Então, vai ter muita gente que vai dormir com R$2.700 e vai acordar com R$2.100. Isso vai pegar, eu trouxe um exemplo, que é um exemplo verídico, de um caso de uma colega nossa, mas que não vai ser afetada porque vai atrasar a promulgação, por causa de 10 dias. Então, aí eu trago que a média aí do salário de contribuição vai ser feita em cima do 100% do tempo de contribuição, que vai ser os R$2.100. Ela teve 2 prejuízos aí. A não exclusão dos 20% no cálculo da renda e também começando a média em 60%, que fez cair para R$2.100. Então, a aposentadoria por idade, ela mudou nesses requisitos. Idade superior, mais 2 anos para as mulheres e no cálculo, e para o homem, 20 anos de contribuição para começar a contar 2% a mais na média salarial do cálculo do benefício. Aí ele ficou triste. Perdeu R$600 e ficou triste. Segurado especial, que é o trabalhador rural, continua da mesma forma que estava, teve algumas alterações mais administrativas agora na Lei 13.876 de julho, mas manteve a idade mínima de 55 para mulher e 60 para homem, desde que comprove 15 anos de atividade rural. Ele não entrou na PEC. Essa vedação de contagem de tempo de contribuição fictício é mais ou menos o que eu falei aquela hora de tempo com valor inferior ao salário mínimo. Aqui, naquela situação em que, muitas vezes, acho que todo mundo já teve contato com alguém, eu hoje mesmo peticionei um processo de aposentadoria por idade, em que lá no INSS, doutor, tinha 9 anos só de contribuição. E aí minha cliente falou, não, mas eu trabalhei mais. Eu falei, tem a carteira de trabalho? Tem. Eu olhei a carteira dela, limpinha, sem rasura, nada, bonitinha, tinha mais 15 anos na carteira. E não estava lá no cadastro, no CNIS do INSS. Hoje mesmo eu fiz essa petição. Aqueles 15 anos dela que não estavam no INSS, a partir da PEC não vai valer. Ou, por exemplo, aquela contribuição que o empregador desconta do salário do empregado, mas não repassa para a Previdência, cometendo lá apropriação indébita previdenciária. Qual é o entendimento pacífico hoje, majoritário dos tribunais? O trabalhador não pode ser prejudicado pela omissão ou pela má-fé do empregador. Ele tem direito ao benefício se comprovados os requisitos. Se a sua contribuição não está lá e você levar elementos que comprovem aquele vínculo, carteira de trabalho sem rasura, contra-cheques, outros documentos que comprovem aquele trabalho, ele não pode ser prejudicado pela omissão e má-fé do empregador. Mas, agora na PEC, se não houver essa contribuição, ele não vai poder utilizar. Né? Porque hoje, nesse caso que eu estou dando o exemplo, e comprovar que o segurado tem direito, o INSS vai e entra com uma execução contra o empregador. Né? Usa os meios legais para cobrar. Mas a partir da PEC não vai poder mais usar esse tempo fictício que não estiver no CNIS. Eu trago a regra de transição da aposentadoria por idade. Né? O que é uma regra de transição? Seria muito mais injusto se a gente colocasse uma PEC, se tivesse uma PEC aprovada, e a partir de agora só vai valer isso. Tá? Então, até aqui só valia a Lei 8.213 e agora é só a PEC, não tem mais nada para fazer. Então, a PEC trouxe umas regras de transições nas aposentadorias, tanto por idade, tempo de contribuição especial, e a por idade é essa, que no caso das mulheres ainda não ter
os 62 anos, né, de idade que a PEC instituiu, ela vai ter que comprovar na tabelinha seguinte que vai acrescer de 2020 a 2023, 6 meses por ano. Então, a pessoa que, por exemplo, ali no quadro, que vai completar os 60 anos ainda, em 2020 ela vai ter que, para se aposentar, 60,5 anos de idade, desde que cumprida a carência, né? Porque são 2 requisitos, a carência de 15 anos e a idade. 2020, 60,5, 2021, 61, até chegar em 2023 e estabilizar em 62 anos. Então, tem essa regra de transição para as pessoas que estão próximo de se aposentar, mas falam, meu Deus, agora só com 62. Não, observa lá quando a senhora faz 60. E entra na tabelinha lá que vai saber. O homem não tem a tabela porque manteve 65 anos. Né? Pioraram para a mulher de 2 anos, mas trouxe uma regra de transição que ela vai poder aposentar antes dos 62 até o 2023. Essa é a regra de transição para a aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade, basicamente, em linhas gerais, foram essas mudanças que tiveram. E agora, essas regras de transições é da aposentadoria por tempo de contribuição. Ah, mas por que não traz o que mudou na aposentadoria por tempo de contribuição? Porque a aposentadoria por tempo não mudou, ela acabou. Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Qual que é a regra hoje? Hoje que eu falo porque não foi promulgada, graças a Deus, a PEC Tsunami ainda. Mas a regra hoje ainda é que pessoas, homens com 35 anos de contribuição e mulheres com 30 anos de contribuição, têm o direito de se aposentar antes de completar a idade, que seria a aposentadoria por idade. A penalidade dela é o fator previdenciário no cálculo. O fator previdenciário é uma formulazinha que criaram para desestimular a pessoa a se aposentar o quanto antes, né? Porém, se ela decidir se aposentar com o tempo dela de 35, se homem, 30 mulher, ela pode se aposentar, vai ter uma redução no salário, quanto mais novo, mais vai ser reduzido, mas tem essa possibilidade. A PEC vem, coloca uma idade mínima, acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição e traz algumas regras de transição para aquelas pessoas que estão próximos de completar o tempo de contribuição, né? A primeira regra é essa por pontos, né? Hoje já existe a aposentadoria por pontos, que é a conhecida 8696, mas a primeira regra de transição é a por pontos, onde a mulher vai ter que ter os 30 anos, o homem os 35, somado com a idade, chegar no 86 para a mulher e 96 pontos para o homem. E esses pontos eles vão subindo até 2033 para as mulheres e 2028 para o homem, e vão ser estabelecidos, fixados em 100 pontos para as mulheres o máximo e 105 para o homem. É igual a idade da mulher que vai subindo gradualmente até 2023, os pontos aqui é a mesma coisa. Começa com 86, 96 e vai subindo até fixar em 100 e 105. Acredito eu que vai ser uma regra de transição em desuso logo, porque quando a pessoa completar esses pontos, já vai ter o requisito, já vai ter idade para se aposentar. O que muda também é a média da renda mensal inicial do benefício, onde agora pela PEC vai ser da mesma forma. Pega 100% das contribuições, em cima dessa média se paga 60%, acrescido de 2% por ano que passar da carência. No caso aqui, 20 anos para o homem e 15 para a mulher. Essa aí é a tabelinha progressiva do aumento dos pontos. Quem quiser depois o material, no final tem meu WhatsApp, meu e-mail, que pode me mandar que eu passo todos os slides para vocês. Eu vou passar até um material completo, que esse aí eu tive que tirar pelo tempo da palestra, mas lá no material tem do servidor público, de todos, aí eu passo para todo mundo. Tem a regra de transição do cálculo também, que é a que eu acabei de falar, entendeu? Só passar aí que eu vou dar um exemplo que vocês vão entender melhor. Por exemplo aqui, né, na questão do cálculo, que vai se pagar 60% agora. Uma pessoa que em 23 de agosto, né, com 49 anos de idade, já tinha, no caso é um homem aí esse exemplo, 35 anos, 1 mês e 13 dias para se aposentar. Aos 49 anos de idade já tem direito de se aposentar por tempo de contribuição. Ela pode continuar trabalhando depois normal, contribuindo com a Previdência inclusive, que ela não, essa contribuição dela, após a aposentadoria, ela não vai poder utilizar, porque ela só pode receber um benefício para ela, mas levando em consideração o princípio da solidariedade, que rege as normas da Previdência Social, onde eu não contribuo para mim, mas eu contribuo para todo mundo,
que é diferente da capitalização que eles queriam impor, que eu contribuo para mim e você para você. Não, a Previdência ela tem o princípio da solidariedade, então a pessoa pode continuar contribuindo depois de aposentado. Nesse caso, ele já tem o requisito. Hoje ele já poderia se aposentar, mas ele vai ter o fator previdenciário em seu desfavor. O salário dele vai cair drasticamente aí. Nesse exemplo, ele pode se aposentar hoje ou ele pode optar por uma regra transitória de tentar alcançar os pontos. Que no caso, pode passar o outro slide, por favor? Lá vai estar mais para frente, mas pode deixar que eu já vou explicar. No caso, ele não tem os pontos ainda, ele teria que trabalhar mais 6 anos para alcançar o ponto mínimo, então ele teria, porém, o salário dele um pouco maior. Então, eu posso escolher, né, eu já tenho meu direito hoje, mas eu posso usar a regra de transição a meu favor, trabalhar mais para tentar ganhar mais. Então, nesse ponto, eu quero abrir um parênteses que, como advogado previdenciarista que sou, que o direito previdenciário, a advocacia previdenciária, a partir da PEC, ela vai ser um trabalho muito mais artesanal. Ela vai ser um trabalho de planejamento. Você não vai chegar com o seu cliente já, pegar os documentos, dar a entrada do benefício e vamos torcer e fazer de tudo para deferir. Não, seu cliente vai chegar, você vai ter que saber essas regras, você vai ter que saber os pontos positivos e negativos para ele, mostrar para ele, olha, seu José, se o senhor se aposentar hoje, você vai ganhar, por exemplo, R$ 2.500 por mês. Mas se você trabalhar 5 anos a mais e a gente conseguir entrar nessa regra aqui, o seu salário vai subir R$ 1.000. O senhor acha, tem condições de trabalhar mais um pouco para tentar ganhar mais? Porque a aposentadoria é uma vez na vida só. A aposentadoria vem de aposento. A pessoa quer ir para os seus aposentos. Cansou de trabalhar, já trabalhou muito. Então, você acha que compensa? Então, essa é a nossa missão, eu digo hoje. É saber o que está acontecendo para mostrar para o cliente as possibilidades que ele tem. Você acha que trabalhar 5 anos a mais vale a pena por R$ 1.000 ou não, para você não vai fazer falta? Então, a gente não pode nos omitir e por um deslize nosso, eu já falo que seria um deslize nosso de não estar nos atualizando, prejudicar o cliente dessa forma, porque às vezes ele vai querer trabalhar mais. Então, a advocacia previdenciária vai ser mais para o ramo do planejamento agora do que por si só pegar a documentação e entrar. Antigamente se pegava a documentação em massa, entrava com aquele monte de processos de revisões no GEF, com documento de identificação, mais 2, 3 documentos lá, e vinha aquele monte de sentença de procedência e ninguém sabia quem que ganhava, quem que não ganhava, pegava lá e ganhava tudo. Hoje não existe mais isso. A advocacia previdenciária mudou. E vai mudar ainda mais agora com a PEC. A gente precisa nos atualizar, a gente precisa estudar, a gente precisa entender. Né? A regra de transição número 2, da aposentadoria por tempo, que já acabou, ela institui uma idade mínima de 56 anos para a mulher e 61 anos para o homem. Então, ela reduz um pouco a idade, de 62 e 65, para 56 e 61, desde que tenha se comprovado os 30 anos de contribuição e 35 para o homem. Vai ter essa opção, no caso, quem ainda não tem o requisito etário para aposentadoria por idade, mas tem o tempo de contribuição, de se aposentar antes de completar a idade mínima fixada. Pode passar o slide, por favor. É a tabelinha de progressão, pode passar também. Aí vem a regra número 3, são 4 regras. Pode deixar. São 4 regras, essa é a regra número 3. Essa regra número 3 é para aquelas pessoas que faltam 2 anos para se aposentar por tempo. Então, imagine hoje que o cara tem 33 anos de contribuição e vem a PEC, vem o tsunami, ele é o primeiro a ser afetado ali pelo tsunami. Ele fala, meu Deus, agora acabou minha vida, vou ter que trabalhar mais tantos anos, eu tenho só 55 anos de idade, vou ter que trabalhar mais 10 anos, faltando 2 anos para mim? Não, calma que tem uma regrinha aqui para você. Para quem falta 2 anos, inclui um pedágio. O que é um pedágio? Quando a gente viaja, o que se faz no pedágio? A gente paga, né? Então, o pedágio voltou aqui agora, não é pagar do bolso, pagar a contribuição, mas é pagar em serviço. Então, se faltam 2 anos, ele vai pagar 50% trabalhando para poder se aposentar. Ele vai ter que trabalhar 1 ano a mais.
Então, se ele faltava 2 anos, ele vai ter que trabalhar 3. Se a mulher tinha 28, ela vai ter que trabalhar mais um também, vai com 31 anos, e o homem com 36. Então, quem falta 2 anos para se aposentar, vai ter essa regra de transição de um pedágio de 50%, porém, para desestimular mais um pouco, aqui entra o fator previdenciário também. Além de ter o prejuízo no cálculo do benefício de 60%, que caiu para 60%, ele vai ter o fator previdenciário em cima. Então, por exemplo, se aqueles R$ 2.100 fosse o cálculo de uma aposentadoria por tempo de contribuição hoje, ele teria mais o fator previdenciário, que geralmente abaixa de 20% a 30% o benefício. Então, ele teria mais R$ 600 de prejuízo. Então, um salário de quase 3 mil, ele iria se aposentar com uns 1.300, mais ou menos. Então, mas tem uma opção, ou a pessoa, é o que tem para hoje. Você quer isso ou você quer trabalhar mais 10, né? Para mim, isso estimula a informalidade. O governo ele quer fazer as coisas de qualquer jeito, a qualquer hora, mas isso acaba, por quê? A pessoa vai se aposentar, ela fala, vou pegar os 1.500 aqui, porque senão vou ter que trabalhar mais 15 anos, eu vou continuar trabalhando, mas eu vou pegar os 1.500, eu continuo trabalhando na informalidade, abro um negocinho aí na esquina, não contribuo, abro o nome de outro para contribuir, enfim, isso estimula a informalidade. E a última regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição para aquelas pessoas que faltam mais de 2 anos para se aposentar por tempo. Só que aí tem uma idade mínima, ele traz uma idade mínima, de 57 e 60, 57 para a mulher e 60 para o homem. E um pedágio de 100%. Esse pedágio, não, se fosse nesses limites para todo mundo, eu ficaria indignado como estou, mas não tanto como fiquei, porque vocês vão ver, eu já vou adiantar, quando chegar o slide eu passo, o pedágio para o parlamentar é de 30%. Enquanto um trabalhador paga 100% do pedágio, aquele trabalhador que faltava 3 anos, ele vai ter que trabalhar mais 3. Né? O que faltavam 2 vai trabalhar mais 1, 50%, já foi prejudicado. Mas o que faltavam 3, ele vai ter que trabalhar mais 3. Então, ele vai ter que trabalhar 6 anos. Só que ele vai ter que ter uma idade mínima também. Se ele não tiver a idade mínima e tiver trabalhado 6, não vai adiantar nada, ele não vai se aposentar. Ele vai ter que esperar chegar a idade. Então, pode ser que ele trabalhe mais 9 aqui. E o parlamentar, ele só precisa pagar 30% do pedágio. Então, se falta 1 ano, ele vai ter que trabalhar só mais 4 meses. É porque o trabalho dele deve ser muito mais pesado, por exemplo, do que um tratorista, um lixeiro, um minerador, um pedreiro, enfim, isso que não me entra na cabeça, né? Como não me entra na cabeça a DRU, como que eu falo que o sistema está falido e eu posso lá pegar um dinheiro? E como que eu falo para um trabalhador, você vai ter que trabalhar mais 100% do tempo que falta, e explicar para ele com um deputado, um senador, vai ter que pagar só 30%. Mas, enfim, é o que se tem para hoje. Eu trago um exemplo agora dessa regra de transição número 4, que a pessoa tem que pagar 100% de um pedágio. Né? Um segurado com 50 anos de idade, com 30 anos de contribuição. Pode passando aí. Hoje, nas regras de hoje, ele se aposenta se aposentaria, né, em julho de 2024, pode passando o slide aí, que eles têm um pouquinho mais. Só que com a PEC, pode voltar, só que com a PEC, ele iria ter que trabalhar há mais 5 anos, né? Então, ele teria aí praticamente 4 anos, e vai mais 5. Então, em vez de ele se aposentar em 2024, que ele não teria a idade mais pela PEC em 2024, ele só completaria a idade em 2029. E lá em 2029, ele já teria 40 anos de contribuição. Então, ele trabalharia 40 anos para poder se aposentar. Ele completou o tempo, mas não completou a idade. Porém, se não houvesse essa regra de transição, ele só iria se aposentar mais para frente ainda, né? Porque em 2029 ele vai ter 59 anos, praticamente. Ele iria trabalhar mais 5. Então, ele iria ter que trabalhar até 2034. Então, ele trabalharia aí 44, 45 anos para poder se aposentar. Será que ele conseguiria se aposentar? Eu acho que ele ia direto para o aposento final nosso, né?
Ele já iria direto para o aposento final, sem aposentadoria, sem nada. Então, esse é o impacto da Previdência no tempo de contribuição. Se acaba a aposentadoria por tempo de contribuição e traz umas regras para quem está faltando pouco. Aquele que está faltando muito, esquece, ele vai se aposentar só por idade, 65 o homem e 62 a mulher. Então, essas regras de transições é para aquela pessoa que está chegando, aí não, vamos dar uma prorrogação aqui, uma prorrogação e um gol de ouro. E aí, depois disso, acabou. A aposentadoria especial, ela praticamente acabou também, mas conseguiu dar uma sobrevida para ela, e aqui eu abro um parênteses também, que Parauapebas é uma cidade que tem uma grande demanda de aposentadoria especial por conta da mineração, né? E toda cidade tem pessoas que trabalham expostas a riscos biológicos, físicos, mas aqui temos a mineração aqui, que o trabalhador ele tem essa atividade especial. O que é uma aposentadoria especial? É para aquele trabalhador que trabalha com periculosidade ou insalubridade, de certa forma, e tem uma redução no tempo de contribuição. Hoje, temos aí de 15, 20 e 25. 15 anos para aquele minerador de subsolo, que é um trabalho extremamente sufocante e prejudicial. A maioria, o mais comum, é de 25 anos, que é quem trabalha dentro de hospital, dentista, lixeiro, que trabalha, né, exposto ali a riscos biológicos. No entanto, na aposentadoria especial, quando a pessoa não completa a carência de 25 anos, ela pode usar o tempo especial dela e acrescer 40% para transformar o tempo em comum. E somado os tempos, eu chegar nos 35, se homem, ou 30, se mulher. Então, por exemplo, a pessoa não tem os 25 anos inteiro como especial, mas ela tem 20 anos. Ela vai somar, ela vai aumentar 40% dos 20, somar com o outro tempo, tentar chegar no tempo de contribuição e se aposentar. Ela tem essa possibilidade. Só que agora isso não vai existir mais. Só vai poder converter o tempo especial em comum até a data da PEC, da promulgação da PEC. Passou daquela data, não vai ter mais conversão de atividade especial. O trabalhador não vai poder mais converter. Ele vai continuar trabalhando, exposto ao risco, mas vai ser um tempo comum normal. 1 ano é 1 ano e pronto, acabou. Pode passar, por favor? Que essa aposentadoria especial, ela não trazia na Câmara, até quarta-feira não foi aprovada também, só foi aprovada a emenda na terça-feira, que foi a aprovação da PEC, e só na quarta que foi a aprovação da emenda do senador Paulo Paim, que reintroduziu a periculosidade como tempo especial. Porque a PEC trazia só aquele trabalhador exposto a agente biológico, não trazia, ou insalubre, não trazia periculosidade, tinha tirado a periculosidade. Por exemplo, eletricista, quem trabalha, né, nas atividades perigosas, altura, mineradores. Mas, abrindo um parênteses, independente de ideologia e de partido do senador Paulo Paim, ele foi o senador que mais lutou e trabalhou em prol do segurado menos favorecido. E ele, no último minuto, ali, ele fez um acordo lá no Senado, inclusive vai ter uma lei complementar regulando essa questão da periculosidade, e conseguiu introduzir a periculosidade novamente como atividade especial. A regra transitória, que é também para aquelas pessoas que não implementaram ainda o requisito, mas está perto, traz uma idade mínima, que hoje não tem, né? Então, traz uma idade mínima de 55 anos, independente do sexo, para quem trabalha em atividade especial de 15 anos, que seria um minerador subsolo, uma idade mínima de 58 anos para as atividades especiais de 20 anos, e uma idade mínima de 60 anos para as atividades de 25 anos, dentro de hospitais, dentistas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, né? Então, teria, agora, quem ainda não tem esse requisito, tem que ter essa idade mínima para poder se aposentar. Aí vem a idade mínima estipulada para quem ainda não tenha o tempo necessário. Então, para aquelas atividades de 15 anos, a pessoa vai ter que ter 55. Para atividade de 20, 58, para aposentar, para atividade de 25, 60. Se só tiver o tempo e não tiver a idade, a partir da promulgação da PEC, não vai aposentar. Então, promulgou a PEC, dia 5 de novembro agora. A pessoa tem 25 anos de serviço, mas tem 57 de idade. Ela vai ter que esperar mais 3 para se aposentar. Entendeu? Então, não adianta ter um só, vai ter que ter os 2 depois da promulgação da PEC. E aí vem uma regra de transição. Esse quadro, pode passar mais um? Mais um, por favor? Pronto.
Isso aí foi suprimido pelo Senado, na CCJ já. Na Câmara tinha passado essa regra de transição para atividade especial, que foi fixada, e ela aumentando gradativamente até o ano de 2034. Então, a pessoa só teria direito a se aposentar com atividade especial se ela somado a idade e o tempo e desse essa pontuação ali. Em 2019, 6676, 66 para 15 anos, 76 para 20 anos e 86 para 25 anos. Isso aqui, independente do sexo, tanto para o homem, tanto para a mulher. E chegaria até 2034, só iria se aposentar se tivesse, por exemplo, o homem 96 pontos somado idade e tempo. Isso foi suprimido na CCJ pelo Senado, fixou uma regra de transição estabelecida em pontos que não são imutáveis. Então, ficou as atividades de 15 anos, para quem quiser se aposentar e não tiver indo direito, vai ter que ter uma somatória de idade e tempo de 66 pontos, 20 anos vai ter que ter 76 pontos e 25, 86. Não vai se mexer nesses pontos. Então, aquela pessoa que ainda não tem o tempo ou a idade ainda, ela pode se valer da regra de transição quando completar essa pontuação e requerer sua aposentadoria. A aposentadoria especial, basicamente, ela acabou e só vai existir essas regras de transições, as conversões do tempo até a data da promulgação. Porque a aposentadoria pura especial de tempo trabalhado de 15, 20, 25 anos, ela não vai existir mais. Ou tem uma idade mínima, ou tem que completar os pontos, né? Então, ela por si só, ela sofreu uma drástica. E imagina um minerador de subsolo aqui da Vale que tenha 15 anos de contribuição, a pessoa que trabalha debaixo de uma montanha, com falta de oxigênio, exposta a todo tipo de gás ali, a desmoronamento, enfim. Se ela tiver 15 anos de trabalho, de carência, né, de contribuição, mas não tiver os pontos, for um pouco mais novo, ela não vai se aposentar. Vai ter que continuar trabalhando lá debaixo da terra, porque deve ser provavelmente a única profissão que ele sabe ali, né? Pode passar, por favor. Aí eu trago um exemplo, aquele exemplo que eu comentei no começo, que é da regra de transição da aposentadoria especial. Esse exemplo no caso, o cara tem 24 anos, 11 meses e 20 dias. Faltam 10 dias para ele se aposentar. Imagine que isso é hoje. E a PEC é promulgada amanhã. Faltava o quê? 10 dias para ele. Ele tem 50 anos de idade na data da emenda. Se é promulgada amanhã, ele não se aposenta nesse tempo. Ele vai ter que entrar naquelas regras de transição. Qual que é o problema? Na regra de transição de idade, ele precisa de 60 anos, ele teria que trabalhar 10 anos. Os 10 dias iriam se virar 10 anos. Na regra transitória. Na regra de transição, ele vai ter que chegar nos 86 pontos, que é uma atividade de 25 anos. Quando que ele vai chegar nos 86 pontos? Hoje ele tem 74 pontos. Eu já trouxe o tempo somado. Então, hoje ele tem 74 pontos. Daqui 10 dias ele iria se aposentar. E aí, ele vai ter que escolher, ou trabalha 10 anos, ou soma 86 pontos. Quanto que está faltando para 86 pontos ali? 12 pontos. Né? Pode passar, por favor. Então, exemplificando, para completar os 25 anos de efetiva exposição, ele iria completar os 86 pontos em 2026, quando ele teria 56 anos de idade e 31 anos já de tempo de serviço. Então, aqueles 24 anos, 11 meses e 20 dias, iria se transformar em 31 anos, quase um tempo de contribuição. E a média da aposentadoria dele, que hoje é de 100% na aposentadoria especial, cairia também para 60%, acrescido de 2 anos, o que passar de 15 para mulher e 20 para homem. Então, essa média salarial dele seria de 82%. Ele teria que trabalhar daqui para frente, para 2026, quase 7 anos, e teria uma redução de 18% no salário de benefício dele. E isso que ele trabalhou aí 30 anos quase, hoje trabalhou 24, mas vai ter que trabalhar 30 anos em atividade exposta a algum risco biológico, algum risco de periculosidade para a vida dele. Ele não pode sair da atividade especial, só para frisar aqui. Para ele pontuar, a atividade dele tem que continuar sendo especial, senão ele não vai ter direito à regra de transição. Então, ele vai trabalhar 31 anos, por exemplo,
um técnico de enfermagem exposto ali a uma agulhada, a doenças, porque dentro do hospital já é uma tese pacificada também de que desde secretária da recepção até o médico tenha o direito à atividade especial. Um frentista de posto, ele vai ter que trabalhar 30 anos nessa atividade, ali com o risco eminente ali de qualquer hora acontecer alguma coisa prejudicial a ele, e vai ter uma redução ali de 40% do benefício, porque de 100 cai para 60. Se ele não tiver tempo mais que 20 anos aí, no caso aqui não seria o caso, porque ele tem que ter no mínimo 25, mas um exemplo que ele tenha só 25 anos completo, ele vai ter um salário de 70%. Então vai cair 30% aí do benefício dele. É o trabalhador que também foi massacrado na reforma. Essa, para mim, fora todas as atrocidades que eu já falei, vem uma agora que, para mim, é a que ganha a bola de ouro. Essa aí, se tivesse um prêmio para quem foi o mais massacrado aqui, o aposentado por invalidez. Ele não chegaria inválido, não, ele já chegaria morto aqui na frente. Já. O porquê disso? Como que é hoje? Hoje, para a pessoa se aposentar por invalidez, ela tem que ter uma doença que lhe incapacite de forma total, parcial seria o auxílio-doença, e precisa ter um mínimo de 12 contribuições de carência. Eu preciso ter um ano, a lógica aqui que é, eu preciso ter um ano pago para poder ficar doente. Se eu ficar doente dentro desse ano, eu não tenho direito. Algumas doenças trazem uma isenção de carência, como uma cardiopatia grave, o câncer, HIV, tem algumas doenças ali no artigo 143 da 8.213, que traz ali uma isenção de carência, que com uma contribuição só já daria o direito, mas na maioria das vezes, as doenças mais comuns, seria no mínimo de 12 contribuições. E o salário é pago de 100% da média. Faz aquele cálculo de excluir 20%, soma as 80%, se paga 100% da média na aposentadoria por invalidez. Como ficaria hoje? Primeiro ponto, para o aposentado por invalidez, o salário dele, em vez de 100%, cai para 60%, aumentado 2 anos, que tiver além, não de 12, mas de 15 se mulher e 20 se homem. E aí, você imagina, vamos colocar uma hipótese aqui, de um pai de família, arrimo de família, que só ele trabalha em casa, com 3 filhos, esposa, cuidando dos filhos, adoece e fica incapaz. Qual que é a única fonte de renda da família? É o salário dele. Ele ainda teria, hoje, 100% da média do seu benefício. Dois pontos que vai acontecer com ele. Vai cair o salário de benefício, 40%, e vai aumentar a despesa dele. O que uma pessoa doente faz, além de não trabalhar? Precisa de cuidados, precisa de medicamento, precisa de consulta, precisa de exame. Muitas vezes a pessoa, a companheira ou o companheiro tem que parar de trabalhar para cuidar daquela pessoa que está doente. Tem 3 filhos ali no meu exemplo. Então, ele, além do baque físico, emocional ali da família, tem o financeiro. E isso, para mim, além de estimular a informalidade, igual eu falei aquela hora, estimula também, aproveitando o gancho aqui das palestras de ontem da área penal, assim como a aposentadoria por invalidez, o auxílio reclusão, que eu vou falar um pouco mais para frente de forma bem rápida, estimula a pessoa a entrar na criminalidade às vezes. A gente não sabe onde a pessoa mora, o meio que vive, igual o professor Nestor falou ontem, nunca diga que você não vai cometer um crime. Você não sabe a situação que aquela pessoa está. Você não sabe o desespero que aquela pessoa está. Quantas vezes a gente vê na televisão, isso aconteceu em Araguaína, que um pai foi preso porque ele entrou no supermercado e furtou um saco de arroz e de feijão para levar em casa. Porque ele não tinha, o desespero leva a pessoa a fazer coisas que ela nunca imaginou que faria. E aí vem um cara doente, incapacitado, a família sofrendo, com a redução aí de 40% do salário. Mas tudo que é ruim pode piorar, né, meu sócio fala assim, nada é tão ruim que não possa piorar. Às vezes você olha para o lado e o negócio está pior, e pode vir uma coisa pior, pode passar que eu vou dar um exemplo do que pode piorar aí, para esse pobre coitado. Então, antes de chegar no exemplo que pode piorar, um exemplozinho de como ficaria, né? Nas regras atuais, um benefício por incapacidade de R$2.000, na regra da reforma seria R$1.200. A pessoa doente teria R$1.200 para custear a família ali. E onde pode piorar?
2 pontos que pode piorar. O cara pode morrer, já é uma piora para a família. Além dele morrer, vai ter ainda outra facada, que não é a do Adélio, mas é uma facada que vai ser bem quase no óbito de quem sofre, de quem fica como dependente. Por quê? A média da pensão que esse falecido, eventual falecido, deixou para o seu dependente, companheiro ou companheira, filho menor, ela vai ser feita, aquele 60%, não vai se manter o benefício de incapacidade, vai ser feito um novo cálculo. Então, você vai se fazer de novo 60%, não é em cima de 2.000, em cima de 1.200. Então, aquela família que já está totalmente devastada ali, ela pode ter uma pensão daquela mulher que não trabalha com 3 filhos para criar de R$720. Né? R$720 hoje, menos que salário mínimo. Aí vem o Senado e fala assim, não, mas não se preocupa não, porque se for a única fonte de renda, não pode ser menos que o mínimo, então vai para o mínimo. Mas imagine que a pessoa, o companheiro ou a companheira, devido à situação que a família está, daquele arrimo de família incapacitado, se viu na obrigação de começar a trabalhar. E de maneira formal, carteira assinada, bonitinho ali, ganha um salário mínimo por mês. Se essa pessoa foi trabalhar por causa daquele outro que faleceu e tiver uma outra fonte de renda, aí ela vai poder receber menos que o salário mínimo a pensão. Então, a pensão, ela pode ser menos do salário mínimo desde que haja outra fonte de renda na família. Então, uma hipótese que a pessoa trabalhe e ganhe um salário mínimo, quase R$1.000. Ela teria aí uma renda de 1.700, numa renda que o marido tinha mais, e ela poderia ter mais trabalhando também, contribuindo com o sistema. É por isso que eu falo que não houve um debate da forma que deveria haver. Não houve uma discussão. Pegaram a reforma e falaram assim, a gente tem que aprovar para o Brasil andar. Mas andar como? Vocês acreditam que, ontem eu estava vendo uma entrevista na Globo News com o secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, que um dos grandes autores aí para que isso acontecesse, junto com o ministro Paulo Guedes, e a repórter perguntou para ele, ministro, secretário, agora que a PEC foi aprovada, que tanto se sonhava, tirando o vídeo que eu recebi de um articulador da reforma, dele dançando no gabinete dele, não sei se vocês receberam, se quiserem eu mando também. Quando é que o Brasil vai voltar a crescer agora, então? Que vocês falavam que após a PEC aprovada, o Brasil vai voltar a crescer. Qual que é o prazo para o Brasil voltar a crescer? Ele, não, calma, não é assim. Eu não posso falar se o Brasil vai crescer ou não. O que eu posso falar é que nos 10 anos vai se economizar 800 milhões de reais. Então, quer dizer, não tem uma perspectiva de crescimento por causa da Previdência. Que se tem a perspectiva de grandes bancos ganharem com isso, porque quem tem condição, obrigatoriamente vai estar vinculado ao regime próprio, ao regime geral, do INSS, se tiver, nós como os autônomos temos a obrigação de contribuir, o empregado vai contribuir. Mas o cara, se ele tiver condição, ele vai fazer uma previdência privada, vai investir em outras áreas para não depender disso aqui. Então, essa questão da Previdência, de eu falar que ela não é o câncer do Brasil, ela não é. A Previdência, ela não existe, o sistema previdenciário, a Seguridade Social, ela não é um sistema, ela não é uma Petrobras que ela tem que dar lucro para o país. Ela é uma proteção social. O governo ele tem que dar uma proteção social para o cidadão, para aquela pessoa que dela necessita, ou que fica inválido, ou que perde o emprego, ou que ganha um filho e não pode trabalhar. Isso é dever constitucional do Estado. A Previdência nunca foi para dar lucro. Então, a gente não pode colocar a culpa nela pela crise econômica do país. E essa é a minha maior crítica quanto a isso. Vamos reformar? Temos que reformar, sim, porque o Brasil não é mais o Brasil de 1980, de 91, quando teve a promulgação da Lei 8.213 e 8.212. Não é mais aquele país. Hoje se nasce menos pessoas, hoje as mulheres estão mais inseridas no mercado de trabalho, então as pessoas vivem mais, então automaticamente... Acabou meu tempo? Não? Porque se deixar, eu fico falando aqui, doutor. Mas pode me avisar. Automaticamente, a contribuição
é menos e o pagamento é mais. Então, haveria de se ter uma reforma, sim, só que justa, não do jeito que foi feita. Pode passar um slide. Então, a aposentadoria por invalidez, se o cara ficar doente, ele que dê um jeito aí de continuar trabalhando, até quando ele der, porque senão ele está, vou falar uma palavra que está lascado. Ele, a família dele está lascado. Como se diz lá no meu interior de São Paulo, lá, lascou. Salário família não tem tanta relevância, auxílio reclusão. Antes de falar do auxílio reclusão, eu vou tentar desmistificar também sobre o auxílio reclusão. Quem sabe aqui, certinho, o que é o auxílio reclusão? Levanta a mão. E quem já leu nas redes sociais sobre o auxílio reclusão? Levanta a mão. O que se fala nas redes sociais? Que o auxílio reclusão é um direito de quem? Do preso, né? É um direito do preso e é pago para o preso, para aquela pessoa que está ali reclusa. Isso é mentira. O auxílio reclusão, ele é um direito dos dependentes, daquela pessoa que foi encarcerada e que essa pessoa encarcerada tivesse contribuindo com o sistema. Então, aquela pessoa que foi presa e não contribui, que acredito eu que deve ser a maior parte, né, da população carcerária, não tem direito a deixar auxílio reclusão para os dependentes. E essa contribuição, até então, era de no máximo R$ 1.364,43. Teve se não me engano, a MP 871 de janeiro, 18 de janeiro, eu não estou recordado se foi nela ou se foi em outra, que se alterou essa renda para baixa renda. Então, agora, o auxílio reclusão ele só é pago para os dependentes daquele preso que contribuía com a Previdência até salário mínimo. Se fosse mais que salário mínimo, não tem direito ao benefício. Aí eu trago um outro exemplo, eu gosto de trabalhar com exemplo para a gente poder ver os impactos aqui, o que isso traz. Eu trago outro exemplo de um pai de família que, por um descuido, trazendo também palestra do professor Nestor, quem nunca cometeu um delito aqui, uma infração, por um descuido, alguma coisa aconteceu, se embebedou demais lá, saiu correndo e atropelou e matou lá 2 crianças. Esse cara é um criminoso? Ele cometeu um crime, mas ele é um criminoso assíduo? Não é. E vai preso, fica lá preso. Outra alteração do auxílio reclusão, depois dessa MP, que eu não me recordo certinho qual é que só tem direito aquele que estiver em regime fechado. Regime semiaberto não tem mais direito. Que poderia até eu concordar com isso às vezes. Agora, nesse exemplo, o cara foi preso, acabou ali, não vai receber nada. Se ele contribuir até salário mínimo, vai ficar o salário mínimo com as dependências. Agora, se ele recebe R$ 1.500 por mês, a família, mais uma vez, está sendo ali prejudicada por esse ato e não vai ter mais o direito do auxílio reclusão. Então, mais uma vez, nos deparamos com uma situação em que vai ficar um companheiro ou uma companheira e filhos ali à mercê da sorte. Por isso que eu falei que, para mim, isso também estimula a criminalidade. Porque às vezes não sabe, tira esse exemplo meu de um pai de família, mas põe um criminoso mesmo. A gente não sabe o meio que a pessoa vive, né? Aqueles filhos ali, como que vivem, como que não vivem. Se já tem um feeling ali para a coisa. Então, para ele dar o pulo ali e seguir também a criminalidade, de 1 segundo. Então, o auxílio reclusão teve essas mudanças de fixação de até salário mínimo e essa questão de regime fechado, não tem mais a possibilidade de regime semiaberto. Aí eu espero que tenha desmistificado, quando alguém postar auxílio reclusão, aquela fotinha de um preso lá com dinheiro na mão no Facebook, no Instagram, espero que vocês vão lá e falem assim, não, vamos entender melhor o que é auxílio reclusão, porque não isso é uma fake news criada que pegou, né, a fake news do auxílio reclusão, e não é bem assim que as coisas acontecem, a gente tem que saber entender realmente como é que funcionam as coisas. A pensão por morte, um outro benefício, eu já falei aqui da aposentadoria por idade, da aposentadoria por tempo de contribuição, da especial, da invalidez e do auxílio reclusão. Agora vem, por último, que eu escolhi falar, da pensão por morte, que hoje
é pago para dependentes companheiro ou companheira, filhos menores de 21 anos ou inválidos, na média de 100% do cálculo. Então, ela cai para 50%, começa em 50%, acrescido de 10% por dependentes, não podendo exceder o máximo de 100. Então, ela começa com 60, na verdade, porque é 50 da pensão, mais 10 daquele dependente que vai requerer. Se for um casal sem filhos, a esposa ou o esposo, companheiro ou companheira, vai receber 60% do benefício, não mais 100. Se tiver, para receber 100%, esse dependente tem que ter, essa família tem que ter uma esposa ou um companheiro e mais 4 filhos, que aí acresceria 10% a cada dependente. Aí chegaria no 100% da pensão, mas em tese vai ficar fixado 50% mais 10%. Com um detalhe, que se for a única fonte de renda, não pode ser menor que o salário mínimo, mas que se tiver uma outra fonte de renda na família, se um filho estiver trabalhando, o companheiro, ela pode ser inferior ao salário mínimo. E aí eu trago um detalhe aqui também na pensão, que não está no slide, que era para ser mudado, já tinha um acordo fechado, aliás, já se tem um acordo fechado no Senado, que iria tirar essa questão abaixo do mínimo. Não poderia a pensão, em hipótese alguma, ser abaixo do salário mínimo. Mas por que não mudaram? Porque se mudasse no texto, era um texto que estaria mudando o mérito da proposta, e aí o texto teria que voltar para a Câmara reavaliar e discutir o texto para depois sancionar, para depois da promulgação da PEC. E o que isso faria? Atrasaria. Então, o que eles falaram? Não, nós vamos aqui, a gente vai manter o acordo, mas a gente não vai manter aqui não, nós vamos levar lá para a PEC paralela. A PEC paralela que, segundo Maia, começa a ser discutida no começo do ano, mas quem acredita? Até quando que vai ser colocada essa PEC paralela? No ano de eleição, onde a PEC paralela vai discutir uma reforma previdenciária de município. Será que vai ser o ano que vem? Eu não acredito. Então, mantiveram assim a pensão, com a promessa de que o salário mínimo seria estabelecido numa PEC paralela. Então, quem morrer daqui até a PEC paralela, está sujeito a deixar para os dependentes aí menos que o salário mínimo. Então, a pensão por morte teve também um ataque bem brutal aí quanto aos seus requisitos. Pode passar. Pode passar esse aí. A acumulação de benefícios se manteve, então fica permitido acumular uma pensão do regime geral com uma pensão do regime próprio, né? O regime geral é INSS, regime próprio quem trabalha vinculado a um regime próprio de previdência, ou de estado, ou de município. Aqui em Paraupebas tem regime próprio, doutor? Não? Então aqui é tudo vinculado a INSS. Então, por exemplo, lá em Araguaína tem um regime próprio, lá é o IMPAR. Então, se o trabalhador tivesse os dois vínculos, poderia deixar os dependentes uma pensão do INSS e uma pensão do IMPAR, que são fontes de custeios distintas, né? Então, manteve a permissão, assim como manteve a permissão de uma pensão com uma aposentadoria por idade, ou por invalidez, ou por tempo acumulado, ou aposentadoria de regime próprio ou militar, né? Então, a gente pode ainda manter essa acumulação. Até porque a pensão era bem discutida, que essa vedação das pensões aí, ela veio de uma ideia de que lá em São Paulo, vários exemplos de pessoas bem idosas, às vezes chegavam em hospitais já quase no leito da morte, já sem ninguém, sem nenhum familiar, e ali aquela pessoa que cuidava dela ali, né, cuidava bem e casava civilmente. Não, vou casar com você para você ficar com a minha pensão. Então, tem a chamada pensão de enfermeira, não nada contra a profissão, mas pegou esse apelido lá em São Paulo porque tinha gente lá que recebia uma pensão do INSS, uma pensão do militar e uma pensão do regime próprio. Porque ela chegava lá, chegou um cara morrendo militar, chegou um cara morrendo do regime próprio, chegou um cara morrendo do INSS. Aí começou a se discutir aí essa mudança de pensão, por causa desses exemplos, que não, logicamente não é a maioria, é a minoria, mas uma laranja podre apodrece todo o saco. Pode passar, por favor. Pode passar também.
Pode passar, depois eu vou mandar o material. Aí vem a aposentadoria dos parlamentares, onde eu disse no começo da palestra de que o prejuízo deles vai ser um pedágio de 30%. Para mim, além de ver essa questão assim, não tem nem palavras para descrever isso, a gente tem que utilizar da ideia, como o deputado ontem estava palestrando aqui, a gente tem que entender que política não é profissão. A política não é profissão. Por que eu vou ter penduricalhos e privilégios, sendo que eu estou lá colocado pelo povo? Eu estou lá para representar o povo, mas assim que acabar meu mandato, eu volto para onde eu estava. Mas se fez o contrário, durante todo o tempo aí, que eu me conheço por gente, de que político entra para fazer aquilo lá de profissão. E aí, na hora que vai mexer no dele, ele fala, não, mas aqui a gente tem que, para aprovar isso aqui, a gente tem que tirar, porque a ideia inicial era de 50% o pedágio. A ideia inicial, a proposta inicial foi de 50%. Aí fala, não, mas para a gente aprovar aqui, quem aprova sou eu. Se mexer aqui, nós temos que diminuir para 30%. E diminuíram para 30%. Então, enquanto um trabalhador vai ter que pagar 50% ou 100%, ou vai ter que trabalhar mais 10, 15 anos, ele só paga mais 30% do que falta lá para o período dele. O direito adquirido, se pensou em afrontar mais uma vez a Constituição, começou uma discussão de que dali para frente não seria respeitado o direito adquirido, mas claramente está sendo respeitado. Então, quem mantiver o direito até a promulgação da PEC, muito embora não tenha entrado com o requerimento do benefício, se entrar o ano que vem, daqui 2, 3 anos, se mantém o direito da lei de quando foi implementados os requisitos. Isso para mim, não deveria nem estar aí nesse slide, não deveria nem ter levado em consideração uma discussão. Pode passar. Abono salarial foi excluído já no primeiro turno lá da votação do Senado, continua como está. Pode passar, por favor. E aí, os pontos que eu queria trazer para exemplificar o que mais vai prejudicar ou impactar na vida dos segurados foram dos benefícios que eu acabei de falar. Aí teve a proposta, teve modificação no servidor público, municipal e estadual, que no material, que quem quiser tem lá explicando. Tem mudanças em algumas outras coisas, na fonte de custeio, PIS, PASEP, mas o que eu queria trazer para... Está acabando, eu sei, eu estou acabando também. O que eu queria trazer para deixar bem explicado era sobre os benefícios mais comuns que a gente se depara no dia a dia. E fica para PEC paralela, para tão prometida PEC paralela, a questão da pensão por morte abaixo do salário mínimo, a reforma estadual e municipal, distrital e outras coisinhas mais lá que não tem tanta relevância agora. Pode passar, por favor. Aí vem o tsunami, depois que eu falei, olha o jeito que ele deixou a gente. Aquele tsunami lá no início, ele veio e deixou desse jeito a Previdência. Mas eu queria deixar uma mensagem final aqui, para vocês que estão saindo da graduação, que logo vão sair, de que essa proposta que foi aprovada, ela não termina com o direito previdenciário, com o sistema previdenciário. Segundo, vou usar a palavra de um grande amigo meu, Dr. Diego Cheruli, que é o diretor de assuntos legislativos do IBDP, que teve lá dia a dia nessa proposta, ela está abrindo uma porteira para a gente começar uma nova luta, para a gente começar a trabalhar em prol do nosso segurado, em prol do nosso cliente, para que começamos a mudar o que foi tão prejudicado aqui agora. Então, a gente não tem que ter ideia de que acabou tudo. Não, não acabou. A gente vai estudar, a gente vai atualizar e nós vamos combater judicialmente o que a gente acha que é inconstitucional, o que a gente acha que tem direito, e até a gente formar novos pensamentos, novas jurisprudências. Isso começa daqui para agora. Por isso que eu falo que a advocacia previdenciária, ela agora toma um novo rumo. Ela toma um novo rumo da pessoa se atualizar e saber planejar a vida daquele segurado. Até porque, finalizando, um benefício concedido é uma família protegida. Né? Eu vejo quando a dona Maria chora, isso quase a maioria das audiências, que ela
pede obrigado a Deus e depois ao advogado porque aquele salário mínimo vai mudar a família dela. Aí você para e pensa, como com um salário mínimo muda a vida de 6, 7 pessoas? Mas muda. A pessoa sai do 0 para 1.000, ela tem 1000% de mudança na vida dela. Então, a gente começa agora no novo âmbito do direito previdenciário. Espero que vocês tenham aí esclarecido um pouco algumas dúvidas e peguem o gosto um pouco sobre o direito previdenciário. Na próxima foto eu vou mostrar o que vai acontecer com a gente. Pode passar, por favor. A gente vai reerguer e voltar, né, a tentar ser um pouco mais justo. O tsunami é isso. O tsunami ele vem, arrasa tudo, mas ele volta, deixa tudo destruído, e a população levanta, a sociedade levanta e consegue reestruturar. Isso a gente vê aí que aconteceu nos tsunamis. Tá? Vamos conseguir. Pelo menos um pouco, suavizar, e a gente vai conseguir. Pessoal, espero ter trazido um pouco de conhecimento para vocês. Fico muito lisonjeado aqui pela oportunidade de estar falando desse tema que acabou de nascer, né, na quarta-feira, e espero ter colaborado um pouco com a vida acadêmica, interessado e colocado um pouco de doce na boca de vocês sobre o direito previdenciário. Quem quiser, né, se aprofundar, nós temos um Instituto de Direito Previdenciário, que o site é o ibdp.org.br. Lá temos cursos online, temos material didático para se aprofundar nessa matéria. Tem aqui alguém falando sobre, mandaram aqui sobre professores e militares. Os professores foi instituída a idade mínima, que hoje não tem, de 57 anos para a mulher e de 60 para o homem, né, com os 25 anos de tempo dentro de sala de aula. Tem que ter 25 anos dentro de sala de aula. Se não for dentro de sala de aula, não vale. E teve uma idade mínima fixada. Os militares que estão perguntando aqui também, é outro consenso que eu nem toquei no assunto, porque foram excluídos da PEC, mas colocaram que precisa reestruturar a carreira primeiro para depois reformar. Que essa reestruturação vai custar 15 bilhões de reais para o país em 10 anos. Então, eu tenho que economizar aqui para gastar 15 bilhões para depois reestruturar. Os militares não entraram na PEC. Tá bom? Muito obrigado a todos. Acho que no próximo slide tem meus contatos. Quem quiser, se quiser passar, para quem quiser o material e estiver mandando, está no último slide, se não me engano. Tem mais alguns IBDP? Pode colocar no último, por favor. Pode ir lá para o último. Aí tem meu WhatsApp, meu e-mail, quem quiser eu vou estar encaminhando o material. Muito obrigado a todos e todas, espero ter colaborado, tenham uma boa noite, vamos agora, próxima palestra, aprender um pouco mais. Obrigado, gente. Doutor Bruno.